A minha história com Painhos. Eu nasci aqui em 1953. Vai fazer 65 anos que eu moro aqui, que eu vivo aqui, porque eu nasci. Aí vivi até os 18 anos, depois eu saí, fui estudar. Estudei, voltei, casei e fui embora do Painhos. Depois desses 40 e poucos anos que a gente foi embora daqui, eu retornei para o Painhos. A minha mãe faleceu e deixou essa terra de herança para nós. E as minhas irmãs todas venderam a terra e eu preferi vir morar aqui, morar de vez. Me criei, com 4 anos eu conheci isso aqui já em cima de carreta. Aí quando o pai ficou viúvo, fui para lá e fui carreteando, eu tinha peão. Era só carreta de transporte. Nasci em Cruz Alta, pertinho daqui, mas já moro em Santa Maria há bastante tempo já. 20 anos, desde a época da faculdade, né, vim para fazer o curso de agronomia e fiz o curso, me formei, saí, trabalhei e agora voltei e daí a gente estava com essa ideia da produção, né, e de uma produção que fosse sem uso de veneno, primeiramente até para o nosso consumo, né, e veio a vontade, veio a área, encontramos a área e hoje estamos aí há quase 3 anos trabalhando já. Eu nasci em 1970, sempre nasci aqui nos Painhos, moro até hoje aqui. Eu tenho um casal de filhos, o Guilherme e a Gabriele, menino e uma menina. Antes de eu ter eles, eu já trabalhava aqui no colégio, que a Gabriele está com 18 anos e o Guilherme está com 24. E eu já faz 26 que estou trabalhando aqui. Olha, eu vim para cá no Painhos em 1986. Eu era produtor de leite lá na Santa Maria. Aí como nós tínhamos essa área aqui, lá ficou pequena a área, a gente se transferiu para cá. Em 1987, aliás. Na realidade, naquela época existia o grande fluxo de êxodo rural, né? E eu fiz a história contrária. Saí da cidade e vim para fora. Eu vim para cá há 22 anos, aí abrimos o mercado. E foi aí que a gente começou a se envolver com a comunidade. Meus filhos ainda não tinham idade de escola. Eu, na verdade, tinha um filho de 1 ano e meio. E a gente começou a se envolver com o salão, em ajudar o salão. Eu cheguei a nascer aqui com meus pais, já morava aqui no distrito, aqui quando eu nasci, no ano de 89. Nasci e me criei aqui, fui para Camobi, estudar, trabalhar e depois resolvi retornar. Eu também, eu já nasci aqui. Morava em Camobi, aí daí nós casamos e viemos morar aqui. Viemos aqui para fora daí. Eu nasci aqui em 1947, aqui nesse distrito, aqui bem perto. E meus pais eram agricultores. Já tinha o meu filho maior quando fui fazer faculdade ali na universidade. Fui a primeira dos Painhos que cursou uma faculdade. Por incrível que pareça, aqui bem próximo da universidade, ninguém... porque era muito difícil até completar o 1º grau. Na época era o primário. Quando Santa Maria teve início, só tinha 2 distritos, que era a sede e o distrito de Pau Fincado, que englobava toda a área rural, que era a antiga Sesmaria do Emetério José Veloso. Então essa área aqui era habitada por indígenas, toda aquela história de Santa Maria. E quando foram sendo criados distritos de Santa Maria, o nosso de Camobi era o 8º, porque naquele tempo era a Estação Colônia, ele era o 8º. Em 1926, com a emancipação de São Pedro do Sul, que era o 3º distrito, então a Estação Colônia se tornou o 3º distrito, do qual fazia parte o Painhos. Quando o Camobi, ele era 3º distrito, então, quando ele se torna bairro, porque houve todo um movimento de emancipação para Camobi se emancipar, e por ter a base aérea, a universidade, então claro que Santa Maria não quis abrir mão desse distrito. E aí então o que fez? Tornou Camobi então um bairro de Santa Maria para poder ter melhores atenções
E aí foi que então Pains então se torna distrito e não mais localidade. As localidades que eu sei que ainda pertencem para aqui é Pains, propriamente dito, que é a grande área, Passo da Capivara, Picada do Arenal, São Geraldo, Água Boa e São Sebastião Partes. Os costumes que a gente tinha antigamente eram, por exemplo, se carneava porco e se mandava para cada vizinho um pedacinho de carne. A gente ficava com um pouquinho, mas os pedacinhos começavam a retornar. Cada vizinho que matava, por sua vez, presenteava o vizinho. E rendia para a gente, porque aquilo que ia, voltava. Aquilo que foi ensinando a gente a dividir, né? Quem quer aprender? Quem quer lembrar e dizer, bom, eu lembro que a gente dava, mas também ganhava, né? E as visitas de domingo? Quando se ia passear na casa de alguém, se ia para almoçar. Chegava por volta de 9 horas, 10 horas da manhã, e passava o dia. Hoje não existe mais isso. Alguém tem que ligar para dizer, olha, vamos almoçar aí, olhe lá, né? Porque antigamente se visitava muito, é outro costume que está perdendo, assim. Mas quando as visitas saíam, a gente não podia varrer o pátio, nem varrer a casa. A gente tinha que esperar um tempo, porque senão ia dar má sorte assim, para aquela pessoa. Então a minha avó mesmo não deixava a gente pegar uma vassoura e varrer quando a pessoa saía. Tinha um outro hábito interessante, que eu não sei se é típico de outras comunidades, que quando era uma pessoa que visitava, assim, que as pessoas não gostavam muito daquela pessoa muito fofoqueira, ou que vinha assim fazer, chegar e não saía mais, porque às vezes vinha uma visita daquelas que ficava, então você virava a vassoura atrás da porta, porque aí a pessoa ia embora em seguida. Olha, eu comecei a participar em baile para fora, novo, e não havia sociedade. Depois começou a haver sociedade, mas a sociedade já tinha uma idade para entrar. 6, 17 anos, por aí, para o rapaz dançar. Tudo isso havia. A nossa juventude começava aos 16 anos. Antes dos 16, antes dos 15 não se ia a baile. Então a minha juventude começou aos 16 anos ali, às vezes a gente ia no baile, às vezes o pai não deixava nós ir, nós estávamos prontas para ir no baile. A gente ia num baile e arrumava um namoradinho, digamos assim, dançava de par. E marcava para se encontrar no próximo baile, seja lá quando Deus quisesse. Ali, dali 2 meses, dali 3 meses. E o que acontecia no dia do baile? O pai dizia, não vai ninguém. E nós chorava. Às vezes o pessoal estava voltando do baile e nós ainda chorando, eu e a minha irmã. Aí terminava o namoro, porque o cara ia, a gente não aparecia, ele arrumava outra. Então essa infância marcou, mas foi divertida. Agora a gente acha divertido, do quanto que a gente sofria com essas coisas. Hoje a Pains conta com esse centro comunitário aqui pertinho, onde são celebradas as missas, onde saem festas. Mas antes de ter o centro comunitário, a gente ia, essas atividades todas eram ali em São Geraldo. O salão era pequeno, praticamente não tinha freezer, não tinha mesas, a gente não tinha acomodação suficiente para bastante pessoas. Antigamente, 100 e poucas pessoas era o máximo, né? Então cresceu bastante assim a quantidade de pessoas que participam e, para nossa surpresa, assim, o nosso fluxo maior de gente nas festas é pessoal do centro e Camobi. Sabe? Eles gostam de vir pela comodidade de ser perto de Camobi. Hoje está muito mudado. Hoje tem uma festa ali, tu vai ali, vem gente de fora que a gente pouco conhece. Vem bastante gente nessas festas, porque só o pessoal da comunidade do interior não dá festa. Então vem gente de fora, já fica uma coisa meia engraçada que o cara tá na festa e não conhece todo mundo. São 6 vezes no ano tem festa no centro comunitário, que
que também fica aqui nos Pains. A festa gaúcha em honra a São Pedro. Nós temos a festa do matambre e da cerveja, que é em parceria com a prefeitura. E a gente prepara os matambre tudo um dia antes, aquele monte de matambre. Vem bastante gente também. A festa da Nossa Senhora da Paz. E daí tem bailes também, tem 3 vezes no ano tem baile. Hoje o pessoal tem internet, então os costumes vão se alterando, a facilidade assim embora as estradas não sejam boas, mas a facilidade de ir para a cidade. Outra situação é que muitas pessoas daqui acabaram assim se endividando na época da plantação de soja. Quando começou assim a soja a ser um negócio bom, o pessoal, os agricultores daqui assim sem muito conhecimento começaram assim a abrir mão das suas vacas leiteiras, do seu gado para plantar soja. E sem muitos cuidados assim com a saúde, usando agrotóxicos, foi uma situação bem terrível. Eu sei de muitos que vieram a falecer posteriormente por problemas assim pulmonares ou cardíacos, que a gente suspeita que seja por conta desses envenenamentos. Essas pessoas ou abandonaram o campo, porque muitos ficaram com dívidas em banco, outros conseguiram emprego na universidade como trabalhadores, porque a universidade estava assim em uma época de muita construção, então muitos deixaram o campo para conseguir emprego, para estudar os filhos também, porque na época, como eu falei, só tinha ensino até 4ª série. Então houve todo esse êxodo rural. E hoje a gente está verificando o contrário, é muita gente da cidade adquirindo chácaras. Então nós temos, para falar a verdade, eu nem conheço todos os moradores hoje. Eu sou da época que muitas pessoas venderam e se foram, inclusive fazendas inteiras que se dividiram e cada um vendeu a sua parte e foi embora. E hoje estão cada um comprando, as pessoas estão voltando para cá, está muito pertinho da universidade, está muito viável a saída para lá. Em questão a população assim, ó, de casa aumentou muito. As propriedades diminuem, vai sendo feitas a herança, né? Foi repartido, a área diminui. Daí uns ficam e outros vendem. Vários já venderam e foram para Camobi, para a cidade, para a vila. Mas assim como vendeu para um outro que veio para cá. E daí aumentou. Aqui as casas eram longe uma da outra. E agora, hoje, é uma no lado da outra. Então essa transformação, essa urbanização dos espaços rurais se dá por conta da vinda de pessoas com hábitos urbanos e o acesso à comunicação que antes não se tinha. Na minha opinião, é uma balança. Assim como tem gente que está saindo do distrito, tem gente entrando. Como, na minha opinião, assim, tem bastante jovens. Os jovens, é muito grande o êxito deles para a cidade, para procurar oportunidade de emprego e de estudo. Mas também, assim como tem idosos do centro da cidade, que vêm para cá procurar moradia para o sossego mesmo, depois da aposentadoria. Falando mais adiante, assim, com certeza também, se tivesse uma área aqui disponível para mim adquirir, comprar, com certeza eu escolheria os Pains. Porque é seguro, enfim, é próximo da cidade, tem uma boa vizinhança e uma terra muito boa de cultivar, de trabalhar. Em relação ao poder público, tá para nós, né? Agora eu vou aproveitar, é um desrespeito total. Vocês devem ter visto que isso aí não é estrada. Eu digo pro pessoal, no tempo que o meu avô
carreteava nessa estrada no início do século passado, as estradas hoje são as mesmas, não mudou nada. Quando eu comprei que vim morar aqui, depois eu fiz um salão aqui para fazer casamento, isso aqui, a gente olhava aqui, era parei com aquela cerca lá. A estrada não havia. Passava uma carreta daqui, não enxergava a carreta andando ali. Agora está ali, ó, é um buraco. Foi passando patrola, foi arrumando, e a gente ia arrumando. E agora está vendo os caminhos isso aí. Tem lugar aí para baixo que nem ônibus pode passar. Aumentou muito as estradas, muito trânsito, só caminhão. Era só caminhão que naquele tempo passava um caminhão e ficava olhando. E agora é só caminhão. Então não é estrada que aguente. Passa caminhão aí com 10, 12 pneus. O cara que a gente nem sabe, carga para 4, 5 caminhões, vem um. E como é que a estrada vai aguentar? Antigamente era pouco movimento e a manutenção era feita por um senhor de bicicleta com uma pá e uma foice. Hoje não tem isso. Tem o maquinário, tudo aí, e não temos a manutenção na estrada. Transporte aqui sempre foi dificuldade. Devido às estradas, que eu acho que você sabe que não são muito favoráveis e cuidadas, infelizmente o que o homem rural pede é estrada e escola. Isso desde quando o Romeu Beltrão e o João Belém falavam lá nos seus livros. Mas até hoje a gente tem muita dificuldade de ter boas estradas. Então, como ir todos os dias na cidade? São os horários dos ônibus que às vezes assim é bem difícil, né? Porque nós temos um ônibus às 7 horas da manhã, se não for naquele, só às 2h30 da tarde. Daí o das 2h30 vai e às 5 horas já está voltando. Então tu não tem muito tempo, né? Tu tem que fazer tudo correndo. Talvez se a gente conseguisse mais um horário de ônibus, porque para a maioria dos moradores daqui não é ruim, porque o ônibus ele vai até o centro às 7 da manhã, retorna ao meio-dia e depois no início da tarde, que devido à estrada que era para ele passar, no caso aqui na frente da escola às 2, tem dias que ele passa 2h30, tem dias que passa 20 para as 3. Então como que uma pessoa vai trabalhar à tarde ou vai estudar à tarde que tem que voltar às 5 da tarde para casa com o ônibus? Vai chegar no centro 13h30, 3 horas da tarde para voltar às 5. Não tem condições, não tem como conseguir um trabalho, não tem como estudar à tarde. Tá, fazer um curso, que curso tu vai fazer em 1h30? Então isso assim, ó, porque é 3 quilômetros da universidade, né? É tão pertinho para manter uma estrada em condições melhores. Então isso assim é o que mais judia, eu acho, o distrito são as estradas. Judia assim os feirantes, judia todo mundo, né? Os plantadores, a própria linha de ônibus que passa estragando o ônibus. Isso é lamentável, é triste. A área da educação cresceu muito. Nós temos uma escola núcleo ali, que é uma escola de primeiro mundo. Essa escola eu estudei quando ela era aula municipal, ela nem era escola porque não tinha um prédio próprio. Não tinha escola aqui, nós estudávamos numa casa, que alguém cedeu uma peça lá para nós fazermos de sala de aula. Foi o Bernardino Fernandes, o vô da Irene, que deu essa casa, que era uma casa ali que ele tinha, dava a casa para a professora vir morar. E depois, e ali ela morava e tinha uma sala de aula que ela dava aula para nós. Então começou a escolinha, que na época a gente chamava de aula, aqui onde é o mercado de Pains. Era uma casa de família onde tinha uma sala que era a sala de aula. Outra era a venda, o armazém, e o resto da casa era da família. Porque na época, quando eu estudava, só tinha uma sala, que era todos os alunos do primeiro até o 4º ano numa sala só, né? Só tinha uma pecinha para todos. Tinha uma professora para dar aula para essas 4 séries. E muitas vezes não tinha mais professores. Os
professores iam embora, não vinha. As professoras, na época, elas vinham da cidade e elas não se ambientavam muito aqui no distrito porque faltava muita infraestrutura. Não tinha nem um sanitário adequado, não tinha banheiro, tinha que tomar banho em gamelas ou bacias. E muitas professoras que vinham da cidade, elas encontravam uma realidade assim bem difícil e elas não paravam muito tempo. Então o que acontecia? A gente ficava sem aula. Eu, para terminar o meu primário, eu tive que parar numa casa de uma tia e ir numa escolinha que tinha lá nos Pains também, mas chamava Pains Primeiro, aqui era o Pains Segundo. Teve momentos em que a gente teve aula embaixo de uma árvore, porque a gente, quando não deu mais para ficar nessa casa de família, em função de uma reforma, a gente foi ter aula dentro de um galpão. E o proprietário veio, eu lembro, se fosse hoje, eu era criança, ele veio a cavalo assim, mandou todo mundo sair dali porque eles queriam pôr milho, estocar, fazer colheita. E a gente teve que ir para baixo de uma árvore. Aí a gente aguentou uns dias e a professora foi embora. Então era assim, muito difícil. E depois então foi criada em 1963, quando era professora aqui, a professora Herta Vieira, a prefeitura deu uma casinha, onde é hoje a escola núclea, era uma casa de madeira, e ali em 1966 eu comecei a dar aula. E as coisas começaram a melhorar a partir daí, a partir da minha terceira série, digamos assim, a partir dos meus 9 anos. Depois foi construída a escolinha. O Bernardino Fernandes deu a propriedade, que até hoje está ali, a Escola Bernardino Fernandes. Ele doou essa propriedade ali e foi construída uma nova escola para nós. Eu consegui estudar nessa nova escola. A escola era de primeira a quarta série só. Tinha do primeiro ano à quarta série. Daí depois não tive que ir para Camobi para fazer estudo lá. Agora hoje está mudado, hoje já é um colégio núcleo. Agora tem do pré até o nono. Tem direção, tem professores para todas as séries. Eu acho que assim, mudou muito do que era antes, porque agora tem biblioteca, que antes nós não tínhamos. Hoje tem 140 alunos, 15 professores, 2 funcionárias, o diretor e a vice. Tudo que nós não tinha nem, na época de quando eu estudava, não tinha nem funcionário, eram os alunos que faziam a merenda ou a limpeza, sabe? E agora não, agora tem. Quando eu comecei a estudar aqui, eu comecei desde a primeira série, fui da primeira até o 9º ano. Hoje o meu sobrinho que está morando aqui, a minha outra irmã que veio para cá, está estudando na escola do distrito, né? Que a gente teve muito boas formações, é uma escola muito boa, né? Uma pena a gente não ter o ensino médio aqui, né? Faz muita falta, como tem bastante jovens no distrito, todo mundo termina o 9º ano aqui e tem que ir para a cidade para concluir o ensino médio. E eu até comento assim com o pessoal que essa escola, se tivesse condições e a prefeitura desse mais amparo, de repente até de ter um ensino médio à noite, porque é uma escola assim bem equipada, é uma escola bem projetada, sabe? Direção excelente, os professores são excelentes. Sabe? Mas eu acho que falta isso, porque tem muitos jovens que até nem fazem o ensino médio, sabe? Poucos os que ficam aqui, eles acabam nem fazendo, justamente assim, por horário de ônibus, sabe? Por não ter como ir. Muitas pessoas já da minha idade gostariam também de fazer um EJA, mas se torna difícil, trabalham de dia, daí de noite para ir tão longe para fazer, né? E acabam não fazendo. Então, a escola é uma coisa muito boa, mas que também poderia, aos pouquinhos, ser melhorada, né? Serviço, a gente fala em serviço, não é só em firmas particular, até mesmo na universidade. A pessoa que tiver condições e chances de fazer um concurso ou arrumar
um trabalho ali dentro da universidade, nada, não é que ela tem aqui para Camobi para trabalhar na universidade. Porque daqui ali são 3 quilômetros. O distrito está junto com a universidade. A universidade é parceira do distrito também, né? Então é muito próximo. Não é que tem que ir para lá. Aqui, ficando aqui, pode sim ter um meio daí, ter um carro, uma moto para ir. Antigamente todo mundo se dedicava assim para a lavoura, para a criação de gado, criação de aves. Hoje tem outras atividades. O pessoal assim já está partindo para a produção de verduras, para levar em feiras, leite, que tem um produtor grande de leite aqui na comunidade. Olha, a nossa atividade aqui é única e exclusivamente produção de leite, né? Eu levanto de madrugada, venho aqui, começo a lidar com os bichos aqui, primeira coisa da boia para terneirada aqui, depois a gente passa lá dentro e passa a ordenhar as vacas. E ordenha as vacas, depois tem toda a lida do dia, né? Limpar estábulo, limpar os utensílios do caminhão, que os tanques de leite. Agora, por exemplo, a gente está ampliando, então estou trabalhando de servente de pedreiro, que a gente quer ampliar mais ainda. E assim a gente tem trabalho. A minha atividade começa como dia às 3 da madrugada e termina às 7 da noite. Além da propriedade ter já da nossa unidade de produção, ter pomares implantados, né? A gente também tem uma área de produção de hortaliças, né? De verduras, de morango. Tudo que a gente produz a gente consome e a gente trabalha com a elaboração de cestas, que dentro dessas cestas nós colocamos toda a produção disponível no momento, né, na estação. Também contamos com algum auxílio, com algum produto que algum outro agricultor orgânico tem em excedente. A gente complementa a nossa cesta também. Então é um produto local, né? E além disso tudo é um alimento produzido sem veneno, né? Sem agrotóxicos, sem adubação química. A mão de obra é muito difícil. E então a mão de obra é nós mesmos. É complicado você achar alguém hoje que queira capinar. Os caras passam veneno, que é mais fácil, né? Aqui não tem firma, é poucas a oportunidade. Tem para o homem da lavoura, né? A lavoura tem. Até, às vezes, falta mão de obra. Tem serviço e falta mão de obra do povo para trabalhar. Tem que vir, às vezes, gente de fora. Aqui o que tem bastante tamanho assim na área empresarial é a Estância da Figueira. Mas ali é mais serviço para homem, que eles pegam mesmo mais homem, e vem gente da cidade que eles trazem para cá para trabalhar aqui. Então, gente daqui que possa trabalhar ali não tem. É só, no caso que seria pertinho, né, seria vizinho, dá para dizer, não tem. Eles trazem gente de Camobi, do centro, para trabalhar aqui. Mas eu digo para esse outro pessoal mais novo aí, que às vezes falta serviço. Poucos jovens estão permanecendo realmente aqui, sabe? Na faixa etária assim, de 20 e poucos anos que permanece assim, na agricultura, são pouquíssimos, sabe? Eles ficam até uma certa idade, até se formar ou até arrumar um emprego razoável, e daí a maioria está indo embora mesmo. Olha, tio, eu vejo muito desânimo, sinceramente, muito pouco jovem ficando na área rural. Porque aqui era uma área de tudo pequenos agricultores, né? E os que estão ficando, fora o meu filho que ficou na atividade como produtor de leite, que aqui era uma bacia leiteira muito forte. Os que estão ficando estão partindo tudo para plantio de soja. A maior parte está, até por morar perto da cidade, a maior parte procura ir para a cidade mesmo, né? Não tem muito... Até agora, aqui a escola, aqui o município preocupada com isso aqui, eles já estão procurando fazer
fazer um trabalho com os alunos que estão se formando ali para tentar incentivar eles a ficar, né? O colégio está tentando buscar isso, tanto que foi no início do ano, eles vieram aqui, trouxeram os alunos para visitar a nossa propriedade, para ver, para mostrar como é que estava a propriedade. Sei que eles levaram em outras propriedades também, então eles estão buscando isso ali. Mas da minha geração, praticamente são poucos os que ficaram. O motivo da gente ajudar é de gostar daqui, é um lugar ótimo para morar e é uma coisa assim de ver crescer, sabe? Ver crescer, que eu digo é ver assim as pessoas se sentirem bem, as pessoas terem uma área de lazer, as pessoas poderem contar assim, bah, eu moro em País e lá as coisas funcionam de verdade, sabe? Isso que move a gente, sabe? A fazer as coisas, a ajudar no salão, ajudar na escola. A gente podendo em alguma coisa que ajudar na subprefeitura, a gente ajuda também, sabe? Então isso é uma coisa assim, que é o que nos move, é o gostar de viver aqui, sabe? Gostar de viver e querer que as coisas melhorem a cada ano que passa. Nós gostamos muito daqui, um lugar próximo da cidade, seguro, uma terra muito boa de cultivar, de trabalhar. Acredito que foi uma escolha muito boa. Veio bem a calhar com as nossas ideias, nossa proximidade com a universidade também, né? Temos a feira. Eu gosto, porque é pertinho da cidade, tu dá 15 minutos, tu já está em Camobi ali, já tem tudo. Se precisar, vai no centro. E é um lugar tranquilo. É bem bom de morar aqui, sim. O sentimento contra o distrito é um sentimento de amor, um sentimento de paz, um sentimento de até gratidão, porque não dizer gratidão, apesar de todas as situações, a gente viveu aqui, a gente tem uma história que vai com a gente para todo sempre. Eu posso dizer que eu tenho apego, porque não quero me desfazer, porque é de família, né? A geração, então posso dizer que o meu sentimento seja de apego à localidade, no caso. O meu sentimento é o gostar dele, daqui de onde eu moro. Eu acho muito bom, né? Porque é um lugar bom, um lugar calmo. Eu acho ótimo aqui. Se der para continuar aqui, vamos até o final.